Wesley aceita a proposta do Manchester City, Flamengo monitora Firmino e Mengão tem reforço para o Mundial? Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa eu quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo? Nos ajude a bater a meta de 100 likes? Então curte, compartilha e não esquece, se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Hoje o Flamengo encerra a sua preparação para enfrentar a equipe da LDU amanhã no Maracanã às 21h30, esse jogo que para o Flamengo só resta a vitória, apenas vencer. Ontem houve uma partida entre Central Córdoba e Deportivo Táchira, o Central Córdoba venceu, é o primeiro colocado do grupo com 10 pontos, na sequência vem a LDU com 8 pontos e o Flamengo está na terceira colocação com apenas 5 pontos. Em último lugar está o Táchira, que não somou pontos até aqui, já está desclassificado da Libertadores, mas o Flamengo precisa então vencer a LDU e também fazer saldo de gol para conseguir ultrapassar na tabela de classificação. Hoje o técnico Filipe Luiz vai definir o time que entra em campo, os jogadores que ele vai escolher para ser titular na partida da Libertadores. Vale destacar que o Gonzalo Plata não será relacionado para a partida. Já havia a expectativa dele continuar sendo desfalque e foi confirmada. Ontem foi confirmada essa informação que ele segue com o edema ósseo e não será relacionado pela terceira vez seguida, já que o Gonzalo Plata vai seguir como desfalque. Os outros desfalques vocês já sabem, Alan e também o Eric Pulgar, os dois estão com lesão leve, mas também não ficam disponíveis para o técnico Filipe Luiz. Mudando de assunto, vou falar rapidinho sobre o Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo alcançou uma marca muito interessante no Brasileirão. Que marca é essa? O Flamengo é a equipe com a maior média de público do Campeonato Brasileiro até a 8ª rodada. Isso é um fato muito importante porque mostra o apoio da torcida do Flamengo para as partidas. Não diferente vai acontecer na Libertadores. A promessa é de casa cheia para o jogo contra a LDU e no Campeonato Brasileiro tem sido assim na maioria dos jogos e a média de público do Flamengo é de 52.401 mil torcedores nas partidas do Mengão. Na sequência, em segundo lugar, tem o Corinthians com 43.448, em terceiro lugar vem o São Paulo com 41.840 e depois o Bahia com 36.758 a média de público. Então a torcida do Flamengo mostrando a sua força mais uma vez. Estamos na 8ª rodada do Brasileiro, o Flamengo é o vice-líder do campeonato e a torcida sempre na liderança. O Flamengo sempre se mantendo líder no quesito torcida, que sempre marca presença, e a expectativa, inclusive, dos jogadores é poder contar com esse apoio da torcida para empurrar o time na Libertadores. O Alexandro falou sobre isso ontem na coletiva de imprensa que ele concedeu no Ninho do Urubu, sobre a força da torcida, a importância da torcida para ajudar a equipe nesse momento difícil, nesse momento que realmente o Flamengo se encontra numa situação delicada na competição e ele ressaltou que a importância da torcida e o quanto isso faz diferença. Também falou sobre a cobrança, né, que a torcida cobra garra, cobra entrega dos jogadores. Ele falou que não é diferente internamente, eles seguem se cobrando muito para conseguir fazer bons resultados e têm entregado tudo. Todos os jogadores têm entregado tudo dentro de campo. Infelizmente, nos últimos jogos o Flamengo deu uma oscilada, mas o Alexandre fez questão de destacar que o comprometimento, a garra dos jogadores é a mesma em todos os jogos e pediu, claro, o apoio da torcida para mais esse desafio. Foi a mesma coisa que fez o Arrascaeta também nas suas redes sociais. O camisa 10 do Mengão foi lá, fez um post falando da importância da torcida no Maracanã para esse jogo que vale, podemos dizer assim, a classificação do Flamengo, vai definir o futuro do Flamengo na competição e o apoio da torcida para os jogadores, ele é fundamental. No treino de ontem, na atividade de ontem, o Rodrigo Caio já fez parte, ele que foi oficializado como auxiliar técnico do Filipe Luiz ontem na parte da manhã e na atividade que aconteceu logo depois, né, dessa oficialização, o Rodrigo Caio já estava compondo a equipe técnica do Flamengo, os jogadores bem empolgados com essa chegada do Rodrigo Caio para fazer parte da comissão técnica permanente do Flamengo, e o próprio Rodrigo Caio ele fez uma declaração nas redes sociais comemorando, né, essa fase no Flamengo, essa nova fase no Flamengo, ele que passou pela equipe
lá em 2019, fez história no Flamengo, fez parte daquele time que ganhou tudo naquele ano, ou quase tudo, né? Faltou apenas o Mundial, mas aquela equipe que fez história com a camisa do Flamengo. Rodrigo Caio estava entre os jogadores, se tornou, por isso, um dos ídolos dessa nova geração e agora volta para ser auxiliar técnico. E nas redes sociais o Rodrigo Caio ele disse o seguinte: novos caminhos, novas metas, mesma essência, que esse novo ciclo profissional venha com aprendizado, desafios e muitas conquistas. Vamos em frente. Foram essas as primeiras palavras do Rodrigo Caio já como auxiliar técnico do Felipe. Também o Alexandro falou sobre a chegada do Rodrigo Caio e o quanto a experiência dele de campo vai agregar para a equipe, o quanto isso pode ajudar o time. Era esse perfil de profissional que o Flamengo procurava, né? Um cara com mais experiência de campo, diferente do Alegria, o Daniel Alegria, que saiu e que ocupava essa função de auxiliar técnico. Ele não tinha essa vivência de campo. O Flamengo estava atrás de um jogador como esse, trouxe o Rodrigo Caio, que além da vivência, da experiência, tem muita identificação com o clube. O Alexandro falou que é legal trabalhar com o Rodrigo Caio, principalmente porque ele é uma excelente pessoa, mas também é um grande profissional. Todo mundo na expectativa para ver essa nova parceria entre Felipe Luiz e Rodrigo Caio. Eles que dentro de campo, quando jogavam juntos, sempre foram muito unidos. O Rodrigo Caio chegou a declarar algumas vezes que o Felipe Luiz era o melhor amigo dele no elenco do Flamengo. E agora essa dupla estará numa outra função, mas ainda querendo fazer história no Flamengo. Vamos ver como vai ser o desempenho do Rodrigo Caio como auxiliar técnico, ele que vai trabalhar lado a lado com o Felipe Luiz, agora do lado de fora, à beira do gramado. Mudando de assunto, vou falar sobre mercado da bola e vou falar sobre a situação do Firmino. O Firmino pode vir para o Flamengo? Que história é essa? Como está essa situação? O clube, né, o Flamengo, realmente monitorou o jogador, fez uma sondagem na situação do jogador, ele que quer deixar a equipe do Al Ahly antes do final do contrato, é o interesse do atacante brasileiro deixar a sua equipe, e o Flamengo fez esse monitoramento, né? Foi atrás, procurou saber, o nome foi discutido internamente no Flamengo, mas inicialmente os dirigentes não se animaram com a contratação do atacante e por enquanto não avançaram nas conversas com a equipe do jogador. Então teve um interesse sim, monitoraram sim, mas nesse momento não está sendo colocado como uma prioridade para o Flamengo por dois quesitos. Primeiro, porque o Flamengo entende que centroavante não é a principal posição que a equipe precisa reforçar na próxima janela de transferências. A equipe que está bem encaminhada para a contratação do Jorginho procura um meia que atue como um meia ofensivo, procura também um jogador atacante de ponta, né, de lado do campo, mas centroavante não é a prioridade neste momento. Além disso, a ideia do Flamengo é rejuvenescer o elenco, ou seja, trazer jogadores mais novos. Já fez a contratação, ou pelo menos engatilhou, né, a contratação do Jorginho, que é um jogador mais de 33 anos, e aí trazer mais um jogador nessa faixa etária deixaria o elenco mais velho e não é a ideia do Flamengo, por isso, neste momento, inicialmente, não avançou as conversas pelo atacante brasileiro. Vamos ver se em algum momento o Flamengo vai manifestar esse interesse novamente. O Felipe Luiz, ele é muito próximo, né, do Firmino, já fez contato diretamente com o jogador. O José Boto também já falou sobre esse interesse pelo atleta, mas inicialmente não vai seguir adiante para abrir uma negociação. Foram apenas conversas. Teve essa situação aí de monitorar, mas não seguiu adiante, pelo menos não agora. E agora eu vou falar então sobre um reforço para o Mundial de Clubes. Por quê? Se o Firmino é apenas uma conversa e nada oficial, nada certo para reforçar o Mengão, o Flamengo vai ter um reforço interno para o Mundial de Clubes. Que reforço é esse? O Matias Vinha, lateral esquerdo do Flamengo, que já está aí há muito tempo sem atuar, quase um ano já fora dos gramados por conta de uma lesão séria que ele teve, e o Flamengo, segundo o departamento, né, médico do Flamengo, está muito otimista e confiante de que o Matias Vinha vai estar à disposição para o Super Mundial de Clubes e vai reforçar a equipe nesta competição. O lateral esquerdo está entregue já
a preparação física. Nessa semana começou a fazer o aquecimento com o restante do elenco e a maior parte do trabalho ainda segue individualizada, mas a expectativa é que ainda neste mês de maio o Vinha evolua para os treinos com o elenco e aí comece a treinar junto com o grupo e depois, por consequência, comece também a ser relacionado para as partidas e ganhar minutos. Então essa é a expectativa. O Mundial de Clubes que acontece no mês que vem e a ideia do Flamengo é ter o Matias Vinha já integrado totalmente ao elenco a partir deste mês de maio. Durante este mês de maio é a expectativa. O Flamengo, então, confiante nesse reforço caseiro. Se ainda está aí demorando para acertar novos nomes para contratação, um reforço caseiro está muito perto de acontecer. E ainda no mercado da bola, eu vou falar agora sobre a situação do Wesley, o lateral direito do Flamengo, que a gente sabe vai ser muito difícil permanecer no elenco na próxima janela de transferências, vem recebendo diversas sondagens e a informação, inclusive trazida pelo Coluna do Fla, é que o Wesley já conheceu e aprovou o projeto do Manchester City, que intensificou as conversas nos últimos dias com os representantes do jogador. O clube deve enviar uma proposta ao Flamengo, inicialmente de 35 milhões de euros, algo em torno de 219,5 milhões de reais pelo atleta. Os detalhes sobre essa situação entre o Wesley e o Manchester City, eles ainda não foram totalmente divulgados, mas há uma conversa, há um interesse, o Wesley gostou do projeto oferecido, o Wesley aprovou o projeto depois de ter conhecido as ideias do Manchester City e aprovou também para que as conversas elas se intensificassem, por isso nos últimos dias tem sido mais recorrente uma conversa do clube inglês com os representantes do jogador. Essa proposta, que inicialmente deve ser de 35 milhões de euros, deve esticar um pouquinho mais, porque o Flamengo espera começar as conversas esticando essa corda para uma contraproposta de 40 milhões de euros, algo em torno de 250,9 milhões de reais, mas há um interesse então de 35, vai haver ali, claro, uma conversa, tentar cada um puxar para o seu lado e o Flamengo espera uma proposta inicial, então, de 40 milhões. Eu quero saber de vocês se vocês acham que é um bom negócio fazer essa transação do Wesley para a equipe do Manchester City. Vocês acham que o valor é um valor justo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. A sua opinião, claro, ela é muito importante para nós, então comenta aí se vocês gostam dessa possibilidade do Flamengo negociar o Wesley com o Manchester City, o jogador que, a princípio, está bem interessado nesta negociação. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Muito obrigada a você que esteve com a gente em todo o vídeo. Não esquece, curte, porque aí você dá uma resposta para o YouTube de que esse conteúdo ele é relevante e aí entrega para mais gente. Também compartilha com todos os seus amigos para deixar todo mundo bem informado. E não esquece, se inscreve no canal se você não for inscrito. Se você já for inscrito, acione o sino das notificações. Valeu, pessoal. Muito obrigado por tudo e até a próxima. Tchau, tchau.